Olha, agora a gente vai falar de um assunto que repercutiu no mundo inteiro, né? Que foi a morte do líder cubano Fidel Castro. A repórter Larissa Schmidt está com a gente por telefone, falar ao vivo agora, trazendo informações sobre o velório. Larissa, bom dia para você. Oi, bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo no Brasil. Agora em Cuba são 7h30 da manhã, são 3 horas a menos, né, acabando de amanhecer aqui na cidade. Ontem, sábado à noite, eu caminhei bastante pela primeira vez em Havana Velha, que é o centro histórico colonial da capital cubana, e tinha muito movimento de turistas. Todos, evidentemente, comentando a surpresa de estar aqui nesse momento tão particular. Encontrei mais jovens cubanos, em grupos de amigos, até como se fosse um sábado como o outro, nas ruas mais turísticas. A diferença é que não tinha música, que é uma marca, né? Nos restaurantes sempre tem grupos de som, que é o tipo de música do Buena Vista Social Club, que a gente conhece. Esses espaços de apresentação ontem estavam vazios. Por sinal, o show do tenor Plácido Domingo, marcado para ontem no Teatro Garcia Lopes, que trouxe muitos mexicanos para Havana, foi cancelado. Mas o vai-vem nas ruas era grande e alguns desses jovens disseram que, além de ser sábado, já não estavam muito animados de ficar na frente da TV vendo um documentário atrás do outro de Fidel Castro, que é o que exibem as TVs estatais e também a Telesur. A gente tem imagens de uma bonita homenagem feita ontem mais cedo por milhares de estudantes nas escadarias da Universidade de Havana. Eles levaram faixas, fotos, inscrição, Fidel de coração e prestaram seu tributo. Agora, as homenagens públicas, com as honras fúnebres, começam amanhã na Praça da Revolução. Até terça-feira, uma multidão certamente vai passar pelo Memorial Rustemati, onde as cinzas de Fidel Castro ficam para visitação até terça-feira à noite, quando um grande ato público está marcado. Na quarta de manhã, começa o traslado dessas cinzas para Santiago de Cuba, região onde nasceu Fidel Castro, num itinerário que vai relembrar a Caravana da Liberdade, como ficou conhecido o caminho feito no início da Revolução em 1959, só que no sentido contrário, né? Naquela época foi de Santiago para Havana. No sábado à noite vai ter uma cerimônia pública e no domingo, às 7 da manhã, acontece o enterro das cinzas no cemitério da cidade. Fernanda. Muito obrigada, Larissa. Bom trabalho para você aí em Havana. E a gente sabe que a notícia da morte de Fidel Castro, além de ter repercutido o mundo inteiro, né, trouxe também lembranças da forte relação entre ele e o esporte. Dá uma olhada. Políticos costumam usar o esporte como propaganda. No caso de Fidel Castro, além disso, também existia paixão. Muito antes de ser comandante, atraiu olhares pelo desempenho no beisebol, esporte mais popular em Cuba. E aproveitou os 1,91 m para se destacar no basquete, na Faculdade de Direito. Fidel dizia que o esporte ensinava a ter espírito de luta. Em 1959, ao lado de Che Guevara, liderou a revolução que derrubou o ditador Fulgêncio Batista. Assumiu o poder e 2 anos depois criou o Instituto Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação. Basicamente, atividade física regular nas escolas, para todos. Com a ajuda do Bloco Socialista, o país se transformou numa potência olímpica. A partir dos Jogos de Montreal, em 1976, Cuba passou a acumular medalhas e apresentou ao mundo atletas que fizeram história. Alberto Juan Torena, único homem a vencer os 400 e os 800 metros rasos numa única Olimpíada. O boxe sempre foi uma fábrica de medalhas para Cuba. Pesos pesados como Teófilo Stevenson e Félix Savon foram 2 dos grandes nomes e resistiram a se profissionalizar e participar do milionário mundo das grandes lutas de boxe. Em Barcelona, 1992, uma Olimpíada sem boicotes, Cuba ficou em 5º lugar na classificação geral, com 14 medalhas de ouro. Cuba e Brasil travaram duelos inesquecíveis. No vôlei, tempos difíceis para a nossa equipe. Cuba foi tricampeã olímpica feminina. Mas Fidel Castro também soube se render ao esporte brasileiro. No Pan-Americano de 1991, em Havana, a seleção feminina de basquete derrotou Cuba e ficou com o ouro. No pódio, Paula e Hortência quase ficaram sem medalha. Ele tirou a gente do pódio e ficamos uma do lado, uma de cada lado dele, né? E aí ele brincou, falou, olha, nós não vamos te dar a medalha porque você trapaceou. Vocês têm uma mira laser na mão. E a mira laser, aquela maneira dele brincar daquele jeito dele, né? Tudo general. A mira laser não erra o alvo, então eu não vou dar medalha para vocês duas. Foi isso que ele falou. Aí depois, óbvio, que ele tava brincando, entregou a medalha e foi isso que aconteceu.
O regime socialista não permitia o profissionalismo no esporte. Atletas de ponta desafiavam o sistema, preferiam trabalhar em outros países em busca de reconhecimento, fama e dinheiro. O saltador Javier Sotomayor, ainda detentor do recorde mundial do salto em altura, tinha que repassar quase todos os prêmios que ganhava para o governo cubano. No Pan-Americano do Rio, em 2007, 2 boxeadores cubanos não voltaram para casa. Para o ditador, quem agia assim era mercenário. O esporte na pequena ilha resistiu com muita dificuldade ao fim da União Soviética, que ajudava muito o país. O embargo econômico dos Estados Unidos e o sistema político empobrecem Cuba. Isso tem reflexos diretos no esporte. Os resultados, em geral, não são mais os mesmos. Nos Jogos do Rio, Cuba ficou em 18º lugar, com apenas 5 medalhas de ouro. No ano passado, o Cosmos de Nova York fez um jogo exibição contra a seleção cubana. A vitória dos americanos por 4-1 foi previsível. O futebol sempre foi um esporte pouco praticado em Cuba, mas Fidel sabia o valor que ele tinha no mundo. Ao receber e oferecer ajuda para Diego Maradona quando o argentino lutava contra o vício das drogas, Fidel mostrou um lado generoso e que rendeu uma imagem positiva para a medicina cubana. Sem ele, e em crise econômica, o esporte em Cuba tem um futuro com muitas incertezas, mas a paixão do cubano pelo esporte vai continuar.